Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 1 minuto. 8 horas e 1 minuto em ponto, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Que alegria estarmos juntos. Programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Segunda a sexta, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Bom dia, nosso diácono, querido amigo André. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos que estão conosco nessa manhã. É uma alegria estar junto com vocês aqui. Legal, um dia bonito, né? Final de semana aí promete ser um final de semana, né, bonito, ensolarado, né? Final de semana diferente, né? A gente que vem aí constantemente com chuva nesse período aí de inverno, mas este final de semana será um final de semana de tempo bom aí, né? A temperatura, na verdade, sol, né? Ensolarado, e a temperatura na casa aí, a mínima vai estar friozinho de manhã, de 7 a 10, a máxima vai a 21 e 26, né? Então é interessante, final de semana bonito, temperatura agradável, né, gente? Bom dia também a Bruna, bom dia também ao Isaac, né, que está conosco nesta manhã, pessoal trabalhando junto com a gente aí, servindo ao Senhor com muita alegria. 8 horas e 3 minutos, programa Encontros de Fé, hoje é dia 9 de outubro de 2020, sexta-feira, estamos aí às vésperas de um final de semana de culto, reuniões em várias localidades, pessoal aí no sábado, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, né? E domingo na Parada 64. Lembrando que para participar do culto domingo às 19 horas nós teremos uma live, estaremos ao vivo transmitindo o culto, mas também você deve fazer a inscrição para participar de forma presencial, né? É importante estarmos juntos, lembrando que as lives elas são importantes, elas nos ajudam a alcançar mais pessoas, mas é de extrema importância a participação do culto presencial. Não substitui, salvo se a pessoa não tem como vir, né, gente? Por algum motivo, né? Mas aí você pode sim participar pela live. Mas é importante, faça a tua inscrição, vamos estar juntos. O telefone é 996-321-740, 996-321-740, ali no topo da tela, o telefone, o WhatsApp para contato, para fazer o agendamento, para participar do culto de domingo, tá certo? Bênção, bênção, bênção de Deus. Bastante gente conosco, vamos ver aqui. A Inês Santana, Cláudia Antunes, Vanise Ribeiro. Bom dia, pastor Márcio e meu amado esposo. Deus abençoe vocês. Ela está, né, dando um bom dia para mim e para o esposo que está do lado aqui, né? Bom dia, Vanise, tudo bem? Deus abençoe, que legal tê-la conosco. Gostaríamos de tê-la conosco todos os dias. Vou ter que trazer o André aqui todos os dias. O André aí já bombando a nossa audiência, André. Participação, legal. Helena da Silva assistindo também. Bom dia, pastor Márcio, André. A Júlia Natalina também conosco. Bom dia, Júlia. A Marileia Cristina também. Ela bota paz, pastor Márcio e André, Deus abençoe. Pessoal, é importante colocar de que região você é. Se é de Gravataí, qual o bairro? Se é fora de Gravataí, qual a cidade? Isso é legal, interessante, importante pra gente aqui saber, né, até onde estamos chegando. A Kátia Rosane também está assistindo. E o pessoal vai entrando aí, né? O pessoal participando e entrando para participar da programação. André, quantos anos, André? 53? 53, faço 54 em novembro. Tem 2 anos mais que eu. 53 anos, André. André que está cuidando dos jovens há quanto tempo, André? 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos cuidando dos jovens. E hoje aí, na verdade, ajuda na liderança com o Ronaldo no Parque Florido, né? Parque Florido. Uhum. Quanto tempo está no Parque Florido? Acho que vai fazer 1 ano. 1 ano? É. Como é que tá lá? Legal, né? Bom, a gente teve uma reunião de obreiro lá, teve uma janta lá. Legal. Ronaldo é querido, né? Bem querido. Legal, bem né? O querido, povo lá legal. também, né? Povo bem querido, é. Que joia. Pegar junto lá o pessoal. Que joia. Na verdade, tu que incendeia lá, o Ronaldo. Não, o Ronaldo. O Ronaldo é uma benção. Benção, né? Benção. Legal, né? Como é bom servir a Deus, né, André? Bom servir a Deus. Tu tá com os jovens também. Os jovens há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. É 6 anos, exatamente. 6 anos. 6 anos. Passa muito rápido, né, André? Passa rápido. Legal. Então o André que tem servido junto conosco ali, né? Então a cada dia tem vindo um colega aqui, né? Segunda-feira veio o pastor Paulo, o Ronaldo. Na terça o pastor Paulo. Na quarta eu fiz sozinho. Na quinta, ontem veio o pastor Adroaldo. E hoje está aí o André, nosso diácono. Que legal. Nós queremos tratar alguns assuntos, falar sobre a palavra de Deus, né, André? E hoje não é uma entrevista,
né? Porque o pessoal já te conhece, né? Tu tá famoso, já todo mundo te entrevistando aí, né? Participou do Young, né? Dos programas dos jovens, adolescentes. E também programa de maior audiência, é fato. Foi o André, olha aí, viu só, André? O André fez lobby aí com o pessoal. Que legal, né? Mas é muito joia, né? A gente vê esse carinho, esse amor, essa amizade. E eu creio que é legal a gente colocar aqui no programa, assim como os jovens têm feito também no Young, as pessoas perceberem e a gente tornar público, né? Que as pessoas conheçam desfrutem dessa amizade, desse amor, dessa alegria de servir, né, André? Que a gente tem ao longo do tempo, né? A gente se conheceu na Caminhada da Fé, nos conhecemos no Congregar. E aí, quase o mesmo ano, né, pastor? eu fui em 98 que eu me converti. Tu foi em 96. 96, diferença de 2 anos, né? Nos conhecemos na 62 ali. Tocava, né? Tu cantava. Tocava, exatamente. Até tem algumas... Botaram umas fotos minhas pregando ali. E 2007... Deve ter, um pouquinho vai aparecer, eles vão achando aí. Algumas eu cantando, eles acham. A Bruna vai atrás desse acervo aí, vai montar um acervo para nós aí, né? Então tem algumas imagens bem legais aí, né? Umas imagens... Vou fazer uma retrospectiva uma hora dessa. Vai ficar legal. Imagina desde 98, eu tinha cabelo preto, né? E era mais magro. E não tinha tanta ruga. Tanto. Não, né? Não. Deus é bom. Vamos lá, pessoal, são 8 horas e 8 minutos, programa Encontros de Fé. O pessoal está entrando aqui conosco. Nós queremos já desde já, de cedo, assim, né? Lá no início do programa, já começar a abordar um tema, a palavra de Deus, né? Para a gente não ir tão perto das 9. Às vezes precisa, né? Mas vamos lá. O que nós temos aqui? A Cláudia da Zona Sul, Cláudia Antunes, paz, pastores. Legal, Cláudia, abraço. A Alessandra Fraga também, junto com a gente. Alessandra Braga, a Alessandra do Ronaldo, esposa do Ronaldo. Legal, Alessandra, Deus abençoe. Um abraço aí pro meu amigo, viu? Um abraço para todos vocês, a família querida aí. A Maribel Dumer também está assistindo, a Kátia Rosane, Marileia Braga, ela bota paz, pastor, e pastor André, ela te chamou aqui de pastor André, que legal, que joia, né, gente? Muito pessoal legal ligado com a gente. Vamos lá, pessoal, eu estou falando ao longo da semana, falei, André, sobre pecado, falei sobre amargo, o pecado gruda, o pecado é uma arma usada pelo mal, né? E a forma de vencer o pecado não há como, inclusive porque ele é agradável aos olhos, é desejável, ele é sedutor, ele é pegajoso, ele nos enlia, ele nos amarra, né? E as amarras fazem com que forças espirituais do mal tenham um domínio sobre o ser humano, né? É como se fosse uma corda, né? E ali ele passa a ter um domínio e limitar subjugar o ser humano na escravidão. Mas em contrapartida nós percebemos em Hebreus 11 os heróis da fé, que eles viveram milagre, desfrutaram de milagres, né? Noé construiu uma arca numa época que não chovia e salvou sua casa. Moisés atravessou o Mar Vermelho com os pés em seco e o seu adversário, o exército de Faraó, foi destruído, né? Todos esses homens agiram por fé e venceram por fé. E nós temos Sara, que foi, com 90 anos, teve a possibilidade de ser mãe, com 90 anos, Abraão com 100 anos, né? Aí, é interessante, a gente começa a olhar os milagres, né? E aí começa a ver Josué atravessou o Jordão e durante 7 dias andaram na volta de Jericó, né? E ruíram as muralhas de Jericó. Então nós vimos ali milagres que aconteceram, que foi fruto de fé, por isso os heróis da fé. Então a gente percebe que o milagre, ele é fruto de fé. E quando nós olhamos a força do pecado, uma das formas, concluindo hoje, né, esse tema, uma das formas de vencer o pecado, a gente começa a olhar se ele é sedutor, se ele se gruda, se ele prende, se ele amarra, se ele tem tanta força assim, se ele pesa, né? Se o pecado é uma amarra que na outra ponta existem forças espirituais do mal que estão tendo domínio sobre a vida do ser humano. O ser humano se torna uma marionete, né? Então nós percebemos que a única forma de vencer o pecado, até porque nós vamos desejar o pecado, está na nossa carne, né? Está na nossa carne. Nossa natureza, né, pastor? Então é agradável os olhos e é desejável. Então está em nós querer pecar. E aí como vencer algo que você quer? Paulo também diz assim, em Romanos 7:18 ou 7:8, ele diz, no capítulo 7, ele diz o seguinte: o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. É verdade. O querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então se eu faço o mal que não quero e o bem que quero, esse não faço, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então veja que o ser humano está preso no pecado. E para se desvencilhar disso e vencer os pecados que vão surgindo, né, que é uma arma do diabo, então o pecado é uma arma diabólica, né? Então
é só por um milagre. Então é só por meio da fé, né, André? Só por meio da fé. Porque a gente vê na nossa vida, né, o que Deus fez no passado e tu começa a fazer uma análise desse milagre que ele fez e tu vê que nós não conseguiríamos sair sozinho. E hoje a gente olha e diz, se não fosse Deus na minha vida, não tinha como nós conseguir vencer o pecado se não fosse pela fé em Jesus Cristo, né? A obra que ele fez nas nossas vidas, né? Então a obra que ele fez na nossa vida é fruto de fé. Fruto de fé. Né? Então nós temos que viver a fé. Jesus disse, né, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E aí a gente começa a olhar, né, André, para se desvencilhar do pecado e para seguir uma vida após a salvação, continuar enfrentando o pecado e aí continuar não só de se desvencilhando, mas vencendo o pecado, ou seja, não cair mais em pecado, vencer as tentações. Fazer morrer, né, a nossa natureza terrena, né? Legal isso aí. Fazer morrer, né, pastor? Eu tenho que fazer morrer aquelas áreas que me prendiam, né? E na caminhada vai surgir situações, nem tu falou, todo dia é uma luta, todo dia, né, é uma batalha, todo dia é uma luta, todo dia. Teu celular, né? Todo dia todo dia a gente vai enfrentar o pecado. O pecado jaz à porta, né? Tu pregou sobre isso. Jaz à porta, ele vai vir, vai bater na porta do coração. 4, né? E aí é uma decisão minha, decisão nossa. Então, né? São 2 momentos, né? Um deles é você ser livre, quando o ser humano está cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Então é antes da conversão, né? Então o ser humano está amarrado, está preso, está tenazmente assediado, está preso pelo diabo lá, né? Tu até explicou bem explicar, né? Tesnamente, né? É uma cola, né? Algo ele gruda, ele pega, né? Que pega, né? Exatamente. E se não for Deus, não tem como. Não tem como se desvencilhar, não né? Tem. Então, na conversão se dá um milagre da salvação. Você herda a vida eterna e você como diz ali em Efésios, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, Ele nos tira da escravidão, que é a morte, né? E Ele nos dá vida. E depois da nova vida, pelo que tu colocou, nós temos a nossa vida cristã, que vamos enfrentar o pecado constantemente, que ele já aporta, né, André? Constantemente. Eu estava até comentando, quando eu cheguei aqui, comentei com a Bruna e com o Isaac, onde eu peguei um passageiro que o cara, bem dizer, quase se manifestou dentro do carro. O cara começou palavrão, e tentando me trazer para o terreno dele, né, para o território dele ali. E o cara, bem dizer, ficou possesso dentro do carro. E aí, se eu não me policio, se eu não me volto, né, pro espírito, eu acabo cedendo isso. Eu acabo cedendo até aquelas áreas que o diabo... Interessante. Tem motorista de táxi, né? Aquelas áreas atrás que o diabo, né, ele me prendia. Né, que hoje eu sou livre, né? Então ele é todo dia. É aquela frase, né? Matar um leão, né? Um urso por dia, né? Matar um leão por dia, né? Matar um leão por dia. Então veja bem como somos assediados. O nosso adversário, né? Nosso adversário, Satanás, ele anda como um leão que ruge ao nosso redor, nosso derredor, né? Procurando oportunidade para nos devorar. Uma oportunidade. Exatamente. E aí eu em cima disso, André, em Lucas capítulo 18, nós temos assim, ó. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Havia certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E nós temos aqui Jesus propondo uma parábola para os discípulos, dizendo o seguinte: tem um juiz lá iníquo, o homem ele não teme a Deus e nem respeita a homem algum. Mas pela persistência da viúva para que ele julgasse a causa dela, mesmo ele sendo mau,
Ele falou, vou julgar a causa dela para que ela não me importune, né? E aqui fala sobre perseverança, sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Então, nós vemos aqui Jesus dizendo para eles, se esse juiz iníquo, um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita ninguém, pela perseverança, ele vai atender, quanto mais a Deus, que é bom, cheio e a sua misericórdia, cheio de amor, e a sua misericórdia dura para sempre. Será que Deus não vai nos atender? E aí daqui um pouco, André, tem gente que nessa questão da força do pecado, essa palavra pegou. E a pessoa se deu conta que ela está presa ainda. Ou ela se deu conta que volta e meia ela está caindo em pecado. E daqui um pouco tem pessoas que podem pensar assim, eu acho que eu vou desistir, porque eu já tenho anos de fé. Né? Tem pessoas que têm anos de fé e volta e meia cai no mesmo erro, está enlaçado nas mesmas situações, a vida não anda. Eu me lembro, quando eu não te conheci nesta época, mas me disseram, né? Tu falou que cheio de amor. O que eu ouço a teu respeito dentro da igreja é que o André é uma pessoa cheia de amor. É verdade, né? Não estou aqui jogando confete no André. Eu sei. Né? As pessoas dizem, o André é um cara cheio de amor. Mas eu não conheci o André, diz que o André ele era um armário. Andava com corrente, diz que 4 caras no trânsito, uma vez ele botou a correr. Na Protásio Alves. Na Protásio Alves. Tu lembra disso? Me lembro, nós saímos numa festa e eles bateram no meu irmão, mexeram com a minha irmã, né? E meu irmão foi defender a minha irmã e bateram nele. E aí eu saí, comecei a brigar com os caras. Os caras, tu é grande, né? Eles pegaram um revólver e eu deitei o cabelo. Eles vão matar esse cara. Eu não tive. Então, assim, a transformação, né, André? Tu acha que de que forma aconteceu? Foi um milagre. A transformação na tua vida, eu lembro que nós estávamos no sítio Ebenezer lá com o Marcelo. Aquilo foi forte pra minha vida, assim, eu achei. Ele falou, né? Ele falou de quem vê o André hoje. Né? O Serjão um dia entrou na igreja, ele foi meu cunhado. Sim. E eu tava lá na frente, acho que eu tava ali, tu tava ali, nós tava ali, ele chegou e veio em direção. Tu é o André, irmão da Eliane? Eu sou, cara, não acredito que tá na igreja. Porque ele entrava em casa e eu não gostava dele, né? Porque eu tinha ciúme das minhas irmãs, né? Claro. E eu olhava atravessado para ele e ele... E aquele armário? Então veja bem, né? O milagre que Deus fez, né? O André era um homem violento, um cara forte, lutava arte marcial. As habilidades não esquece, né, André? Não esquece, né? E hoje tá ali um cara dócil, né? Uma pessoa dócil, uma pessoa querida. Então, por isso que eu comentei do cara onde que entrou no meu carro, né? Eu não sei o que o cara tava passando, mas o cara quis tirar minha paz, queria... O diabo sabe a área que a gente sofreu no passado, ele sabe... E ele tenta instigar... Ele tenta investir naquela... E aí, que legal isso que tu colocou, André, porque assim, Jesus disse que quando uma pessoa é liberta, né, quando Satanás sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando uma nova casa, não encontrando, ele retorna para a casa antiga. Se ele encontrar a casa varrida, ordenada e vazia, ele entra e traz mais 7 espíritos junto com ele, e o segundo estado daquela pessoa se torna muito pior que o primeiro. Então veja bem, volta e meia nós somos tentados, forte, hein? Tentados em áreas em que no passado nós já fomos amarrados, presos e atados. Então veja bem, quando o ser humano é liberto, nós temos que vigiar. Jesus disse, orai e vigiai para que não cair em tentação. Porque em áreas que você tem debilidade, em áreas que no passado você tinha pecado, você tinha amarras, impurezas, seja lá o que for que te prendia, né? Que está preso, que você foi solto, volta e meia, aqueles demônios, exato, aqueles espíritos, e eles utilizam o que? Eles não vão se materializar na frente de você. Ele utiliza pessoas, né, que venham tentar te tirar da santidade, te tirar da cruz, ressuscitar o velho homem, para que você venha cair de novo. Então, só que tem muitas pessoas que é um levanta e cai, André. É um levanta e cai, parece que as coisas não andam. E às vezes tem um tempo de fé, inclusive tem pessoas que mudam de igreja constantemente. Não há problema se as pessoas mudam de um ministério para o outro, sendo conduzidas por Deus, por um propósito de Deus. Não há pecado nisso. A questão é qual a motivação, o motivo pelo qual as pessoas não criam raízes, o motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de estabelecer muitas vezes laços, porque o que nos prende
É a pessoa de Cristo? Sim, mas o que nos ajuda a nos manter na caminhada, a amizade que temos, os laços que existem entre as pessoas. Né? Claro, o carinho que tem, porque que temos uns com os outros. Porque daqui um pouco, se nós não tivermos um envolvimento, um laço de amizade, de amor num relacionamento, fica fácil trocar de congregar. Fica fácil de trocar de congregar. Agora, poxa vida, nós temos aqui a Bruna, o Isaac, nós temos o João, nós temos o Léo, tem o Léo 1, Léo 2, uns chamam de Léo Master, Léo Gardê, tem o André, tem a Vanise, tem o João, tem os... Meu Deus, quantas pessoas queridas. Hoje uma família, né? Uma família, o vínculo. Imagina a gente trocar, não é tão fácil assim, trocar de congregar, trocar de ministério. Só uma direção de Deus, assim, uma coisa muito bem... Olha, gente, é um negócio assim de... Eu fiz essa pergunta uma vez para o pastor Zé. Como é que se troca no ministério? Ele falou isso aí que ele falou. Se tu tiver uma direção de Deus. E quando a gente fala uma direção de Deus, tem muita gente assim, Deus falou, Deus falou. Não é uma coisa leviana, não. É um negócio muito sério, gente. Envolve família. Agora, tem pessoas que não conseguem estabelecer, porque essas coisas nos ajudam, André. A amizade que a gente tem, essa questão que a gente brinca, e realmente é uma verdade, tem uma pessoa cheia de amor. Então, um ambiente assim, ele sorriso, contagia, né, claro. Uma pessoa já... Contagia. Aí a questão é a seguinte, porque algumas pessoas não conseguem permanecer. Elas ficam pouco tempo. Por quê? Porque muitas vezes existem pecados ocultos. E na convivência, né, na convivência, o pastor Isaías disse assim, tem uma vida, Márcio, tem uma vida de santidade. Busca Deus. Tem uma vida de altar. Uma vida no fogo de Deus. E traz para perto. Quem tu trouxer para perto, né, as coisas vão aparecer. Na luz, nada vai ficar encoberto. Ou a pessoa ela vai sendo edificada perto de ti, ou daqui um pouco ela vai sair fora. E se ela ficar, ela vai ser abençoada. Claro. Então a importância nesta caminhada da fé, isso é milagre. Isso é viver um milagre. Viver a presença de Deus. Os heróis da fé venceram pela fé. Os milagres aconteceram. Então, de que forma nós vamos ter uma vida em santidade? Né? Então, é importante nós vivermos. Justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. Então, o que acontece, né, André? Quando nós vivemos, temos uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de busca, e as pessoas que se aproximam da gente, e a gente se aproxima das pessoas, assim como nós nos aproximamos de um congregar saudável, algumas coisas na nossa vida começaram a aparecer. A questão é, eu quero abrir mão disso para ter uma vida em santidade, e aí algumas pessoas estão atadas, estão presas e têm dificuldade de se libertar. Ficam de reconhecer. E aí o que acontece? Ou muda ou troca. Porque vai ficar evidente a vida da pessoa. Fica. Então ela acaba trocando de congregar constantemente. Isso não é a solução, não adianta. Não é a solução. E daqui um pouco tem gente machucada. O que aqui está dizendo? O dever de orar sem nunca esmorecer. Então tem gente que não está vencendo o pecado, não está vencendo algumas coisas. Meu irmão, ficar pulando de galho em galho não vai resolver. Né? Não vai resolver. Então não desista de buscar o teu milagre. E às vezes se usa esse texto, que eu estou usando aqui como texto-chave hoje, texto âncora, mais para a questão de uma bênção financeira, mais para uma questão de uma bênção familiar, na questão de relacionamento. Legal, com certeza. Você deve continuar orando, não desista de orar pela tua esposa, pelo teu esposo, não abra mão do teu casamento, não abra mão da tua família, continua orando. Puxa, mas parece que não chega nunca. Parece que não acontece nunca, mas veja aqui, o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Se um juiz iníquo, um homem que não era bom, que não temia Deus, não respeitava ninguém, atenderia a viúva, se dispôs a atender a viúva pela persistência dela, será que Deus, como o André disse, cheio de amor, não vai atender a nossa oração se nós formos perseverantes? Nos atendeu, né, pastor? Exato, nós falamos um exemplo teu, né? Tem a minha vida também que foi transformada, e aí o que me chama a atenção, algumas pessoas que acabam sofrendo, André, porque elas nunca se estabelecem, elas nunca têm uma residência fixa, no sentido de um congregar fixo e de estreitar laços. Porque quando vai estreitar laços, a sua vida começa a ficar evidente. Começa a andar junto conosco, no congregar, os defeitos vão aparecer. Né? O pecado vai começar, pode vir à tona. Paulo falou, mas não é para acusação. Isso é para que haja, para que a pessoa venha renunciar a isso e venha ser liberta. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso. São 8 horas e 26 minutos. Nós vamos um pequeno intervalo e nós já voltamos.
Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva, Balas de Goma. 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Estamos de volta, 8 horas e 31 minutos, manhã de sexta-feira, hoje dia 9 de outubro de 2020, né? Sempre é bom estarmos juntos tratando sobre um tema tão importante, né?
que é a questão de vencer o pecado e também da fé. E agora entra a questão da perseverança, né, André? Porque a gente vê assim, falando sobre o teu testemunho e a vida da gente, e algumas pessoas que ficam pulando de galho em galho, umas pessoas que não permanecem, porque muitas vezes vem à tona a sua vida, e quando começa a surgir algumas coisas, às vezes bate o constrangimento, e as pessoas acabam mudando. Só que com o passar do tempo, as pessoas acabam sofrendo, porque o pecado ele pesa, o diabo oprime as pessoas. Essa questão de não estabelecer uma comunhão num local definido, né? Acaba num congregar fixo, né? As pessoas acabam não desenvolvendo uma vida de santidade, não conseguem desenvolver uma vida de ascensão, de crescimento espiritual, né? Não necessariamente que todos vão ser diáconos, todos vão ser pastores, mas ter uma vida abençoada, ter uma vida, desfrutar da liberdade que está proposta em Cristo Jesus, vencendo o pecado, vencendo as angústias, vencendo, né? Então, algumas coisas começam ao longo do tempo, a pessoa começa a perceber que não venceu algumas coisas e começa a vir a tristeza. Não, tem algumas áreas, né, que é a questão de bênção na vida financeira, tem a questão na questão de relacionamentos, a questão de uma enfermidade, né? Então, o que você está clamando? O que as pessoas precisam hoje? Qual é o pedido? E algumas coisas parece que demoram demais, entre aspas, demais, né? Então, há o tempo de Deus para todas as coisas. E a questão do pecado, né? Tem muita gente que caiu por tantas vezes que se julga indigno de participar da comunhão, ou fica constrangido, envergonhado, porque vem há anos lutando com algumas questões e não consegue vencer, e às vezes acaba desistindo. Então, hoje eu queria encerrar essa semana a respeito do pecado e da fé que opera milagres, porque muita gente, André, talvez já tenha visto milagres, alguns conhecem o teu testemunho e viram assim como ele venceu, né? Alguns conhecem a minha vida, como ele venceu, a vida da Bruna, do Isaac e de tantos irmãos. Alguns que receberam cura na área física, de enfermidades. Aí tem o filhinho do Léo, a filhinha tem o Gustavo do Léo, tem a filhinha da Júlia. A Júlia Natalina. Da Júlia, o nomezinho dela, me fugiu, a Vitória. Ela é a Vitória. A Vitória. E aí tem N pessoas que receberam milagres em nosso meio, né? E algumas pessoas presenciaram isso ao longo de alguns anos. A mãe da Bruna foi uma que recebeu, chegou a ficar entubada, quase morreu. O que ela tinha, Bruna? E Deus curou ela. E olha só, mulher, feliz da vida. Ontem estava aqui, feliz da vida, eu procurar tu e o pai aqui. Então, veja bem, só que esses testemunhos, com o passar do tempo, algumas pessoas olhando e não desfrutando, elas podem desistir, achando que Deus não as ama, achando que elas não têm condição e achando que elas são indignas. Realmente, todos nós somos indignos e não merecedores da graça de Deus, do amor de Deus. Mas Deus nos ama, mesmo assim. E aí a palavra, André, algumas pessoas que estão lutando contra o pecado, algumas pessoas que vêm lutando um bom tempo contra a questão de ter um relacionamento conjugal saudável. Não sei qual é o alvo, né? Cada um tem um alvo, cada um tem uma necessidade, cada um tem um pedido para fazer para Deus. Só que algumas coisas parece que demora, né, André? Parece que demora. E aí eu queria entrar nesse ponto, até que momento a pessoa ela tem que lutar e buscar. Quando é que ela desiste? Qual é o tempo necessário, né? E aí eu tenho aquele texto que diz assim, ó, um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Então Deus nunca se atrasa. Então eu queria te ouvir a respeito disso. Tu falou sobre o versículo 7 que tu está lendo no teu celular. O versículo 7, ele me chama a atenção porque diz assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles. Quando tu lê essa passagem aqui, nós nos encaixamos aqui. Primeira coisa eu tenho que entender, quando eu venho para o Evangelho, que Deus me liberta, Deus me transforma, Deus fez uma obra nas nossas vidas. Ele me escolheu. Segunda coisa que eu vejo aqui, eu tenho que clamar dia e noite. O que é o clamar? Clamar não é só orar, o clamar é se envolver na vida da igreja. Interessante isso aí. Se envolver na vida de comunhão da igreja. Aí vem aquilo que nós falamos antes, né? Tem gente que não para, né?
Não para. E Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem em mim, vocês não têm como dar fruto. O que é para mim hoje a minha vida, a vida cristã para mim hoje? É a minha vida particular de oração, minha intimidade com Deus, com a minha família, mas também com a igreja, com os jovens. Quarta-feira nos cultos, envolvido com a igreja. Quarta-feira nós somos os últimos a sair contigo daqui. Então isso... E quando eu me encaixo nisso, quando a gente vai, né, praticando isso, vai buscando isso, mesmo que tu falou com as nossas debilidades, o pecado que a gente ainda não venceu, porque a gente vai vencer o pecado, é na comunhão também, pastor. É quando tu falou, vem pra luz e não é feio. Eu me lembro quando um dia colocaram me chamaram eu e a minha esposa, botaram eu de um lado e eu também sofri na área do casamento. Ele envolve tudo, né? Um cara irado, ele afeta toda a família. Ele envolve tudo, envolve relacionamento, tu não trata bem a esposa, E aí disseram, tu tem que mudar nessa área. Tu vai ter que mudar nessa área. Aí eu vi, né, que não adianta. Eu preciso congregar, não posso me afastar do congregar, não adianta eu mudar de igreja. Eu visitei 3 igrejas antes de vir para o Ministério Encontro de Fé. Eu visitei 3 igrejas. Inclusive, uma eu saí direto da academia e fui lá para uma igreja lá. Eles queriam me botar um avental lá. E me botaram para um canto lá. Acharam que eu tava encapetado, né? Eu saí da academia e fui para lá. E fui de roupa assim, né? Porque eu tava tão, né? Não sabia, tava cego, não sabia. E tu vê, várias igrejas. Mas quando eu entrei para encontros de fé, né? Tem vários ministérios que são bênçãos, mas quando me acolheram, eu criei raiz aqui, eu ouvi os irmãos e irmãs me ajudaram a investir na minha vida. Isso é algo muito importante. Nem tu falou, foi na luz, foi na comunhão que foi aparecendo, os irmãos disseram, tu tem que abandonar esse lugar, senão tu não vai longe. É interessante, importante isso. Então, aqui, aos seus escolhidos, eu entendi, Deus me escolheu, Deus me amou, Deus me libertou, eu sou escolhido, Ele me ama. Então Ele tem coisas boas para mim, mas eu preciso clamar de noite. Clamar de noite é me envolver. É viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Não, é interessante. Isso vai te dando prazer. Isso automaticamente Deus vai colocando na tua vida, vai te dando prazer no congregar. Tu cansa o teu filho. Um dia o irmão falou assim, irmão, tu não cansa? Irmão, eu canso no físico, mas Deus disse que o nosso interior ele vai sendo renovado dia a dia. Então é importante, como o André colocou, deixar claro, né, que a Igreja Evangélica Encontros de Fé, nós não somos detentores da verdade, nós servimos a verdade, assim como vários ministérios servem a verdade. Então, para que a pessoa possa desfrutar, né, de uma transformação plena e ela viver uma vida num crescente, ela tem que estabelecer, né, um congregar fixo, seja na Encontros de Fé ou na igreja que você vai, né, porque com o passar do tempo, né, você andando na luz, algumas coisas na luz vão ficar notórias, vão se perceber, tanto você quanto quem está perto. Quem está perto não para acusar, é para orientar, para ajudar, para ministrar, para disciplinar, no sentido de disciplinar, não, no sentido de exortar, de trazer crescimento e edificação. E nós, quando percebemos, quando andamos na luz, algumas coisas que precisam ser tratadas, para que nós venhamos renunciar a isso e dizer, Senhor, trata meu coração, trabalha na minha vida, porque senão entra dia, sai dia, entra ano e sai ano, e algumas coisas não andam na vida da pessoa. Porque quando ela começa a vir à tona e ficar evidente algumas coisas para serem consertadas e serem tratadas por Deus, ela muda. Ela muda. É que nem começar a trocar de médico toda hora. O cara não vai acertar nunca, vai dar uma confusão. Não dá certo. Então, assim, só que tem muitas pessoas que algumas coisas não aconteceram no tempo que elas esperavam ou que elas gostariam que acontecesse. Uma das questões importantes, clamar dia e noite. Clamar dia e noite significa, né, você colocar diante de Deus as tuas necessidades. E clamar dia e noite, não somente na oração, mas como o André disse, você tem uma vida de envolvimento na obra de Deus. Isso quando você se aproxima da luz e passa a andar na luz, diante da luz, todas as coisas se passam a ser percebidas. Mas daí tem gente que diz, mas eu não aguento mais, eu congrego há 15 anos no mesmo lugar e estou enfrentando algumas lutas ainda. E algumas coisas que não se resolveram. Então, Romanos 12:12 diz assim, regozijai-vos na esperança, te alegra na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Então, o dever de orar sem nunca esmorecer. Eu quero ler outro texto também,
alguns textos aqui, a gente tem um tempinho ainda, 8h41. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, André. O André é líder de jovens e tem uma Bíblia moderna, é no celular, né? Olha o que diz 2 Pedro. Capítulo 13. Tu achou, André? Achei. O dia do Senhor, a minha fala o dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Aqui está falando sobre a vinda de Cristo. Mas aqui está falando também a vinda de Cristo é a bênção de Deus para nós. Então veja bem que o tempo de Deus é diferente do nosso. Espera, eu vou vir, espera. Claro. Persevera. Então persevera. Então o tempo de Deus, e aqui está dizendo, não retarda o Senhor a sua promessa. A promessa de Deus de vida e vida em abundância. Então é que a nossa dimensão de tempo é outra. A nossa concepção de tempo, de época, é outra, é diferente de Deus. E aqui quando está dizendo que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia, quer dizer que Deus nunca chega tarde. Nós achamos que é tarde. Nós achamos que talvez que seria o tempo de algumas coisas terem acontecido. E quem é que sabe o que é melhor para nós? Somos nós ou é Deus? Qual é o momento de conceder algumas coisas, alguma liberdade que tu foi concedida quando tu concedeu para a Deinha? Tu concedeu conforme tu achava que era tu achava não, que tu sabia que era o tempo certo. Que ia ser bom para ela. Que era bom para ela. Tu pega um jovem, um adolescente, uma criança. Quem é que sabe o tempo de dar um celular? Quem é que sabe o tempo de dar uma liberdade para ela poder ir no armazém sozinha? Hoje até não dá mais, né? Mas na nossa época tinha um tempo, né? Agora eu já posso atravessar a faixa. Tô ficando homenzinho. A faixa era Dorival aqui, né? A mãe deixou eu ir na venda comprar o pão sozinho. Então, em que tempo eu posso fazer isso? Se deixar por conta do ser humano, na sua imaturidade, ele acha que ele pode fazer o que quer no tempo que quer. Só que a pessoa tem que ir amadurecendo para ela ir conquistando, ela ir desenvolvendo uma maturidade, e a maturidade lhe concede uma liberdade de desfrutar de algumas coisas. Quando nós olhamos a nossa concepção de tempo, né, no nosso entendimento de tempo, nós queremos tudo para ontem, André. Nós somos imediatistas. É verdade. Né? Nós somos imediatistas. Tudo é para ontem, somos impacientes. Né? Mas quando nós olhamos para Deus, há tempo, em Eclesiastes que há tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Para todas as coisas. Inclusive para que recebamos aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos amadurecer, e esse amadurecimento ele só vem por meio da fé, e a fé ela opera milagres. Então o amadurecimento espiritual é um milagre de Deus na caminhada da fé. Então a tua bênção, meu irmão, ela está pronta. A tua bênção, Deus não retarda a promessa dele para contigo. A questão é, você acha que está demorando, mas quem tem noção correta do tempo é Deus, não somos nós. E ele não é homem para mentir, né? Exatamente. Se ele prometeu, ele cumpre. Vamos ver que 2 Coríntios, eu tenho outro texto aqui, André. 2 Coríntios, a gente tem alguns minutinhos antes de encerrar o programa. 2 Coríntios 4. Porque tem gente que talvez esteja desanimada, Deus não me ama, algumas coisas que eu venho lutando e orando. Eu fiz 2 casamentos que me marcaram, André. 2 casamentos me marcaram muito. Eu fiz um casamento de 8 anos de separação, que eles foram no cartório e desfizeram o divórcio. E eu fui casar esse pessoal. Que forte. Estão casados até hoje. Não é milagre. E qual é o tempo de Deus para restauração, né? E eu lembro que esse irmão vinha falar comigo e dizia assim: pastor, ora para mim, eu quero casar com fulano. Eu disse, cara, espera, deixa Deus fazer uma obra na tua vida, anda na luz, deixa as coisas ficarem mais claras para ti, né? E ele disse assim: Deus pode restaurar. Não, mas com a minha mulher não, qualquer coisa, menos ela. 8 anos se passaram de separação e eu pude participar do casamento deles, e eles estão casados até hoje, né? Teve um outro casal que eu fiz o casamento deles depois de 11 anos de separação, André. Eu fico assim até emocionado, sabia? São 2 coisas que me marcaram muito. É lindo, né? 8 anos separado, né? E eu lembro que o de 8 anos, ele disse assim que ele orava para ter uma família, a sua família restaurada, mas nunca, jamais com a ex-mulher. E a ex-mulher não era cristã. Ele se converteu nesse meio tempo. E ele começou a andar na luz.
Ele começou a buscar Deus. Parecia que estava tardando. E ele tentava com uma mulher, tentava com outra. O que o senhor acha com essa? E teve alguns que disseram, não, mas acho que essa aí é pra tua vida, coisa e tal, é pra ti. E ele, pastor, acho que eu vou casar. Eu disse, irmão, dá um tempo ainda. Dá um tempo, vamos ouvir Deus. Deus falando com ele já, né? E aí, depois de tanto tempo, a ex-mulher, a primeira esposa dele, mãe dos filhos dele, se converteu, teve a vida transformada, e aí os dois acabaram casando, estão juntos até hoje, inclusive na caminhada da fé. Então, veja bem, será que tarda a bênção de Deus? Não, é no tempo de Deus, gente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Diz o seguinte, olha só. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está falando que nós somos de barro, nós, e Deus deposita o poder dele, a graça dele em nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quando a gente fala assim para quem... E aí que as pessoas desistem, né? Começa a se abater, começa a já desiste. Mas aqui está explicando, né? Nós vamos ser... Vamos ser abençoados. Mas quando? Eu já estou cansado de esperar. Eu fiz um casamento com 8 anos. Aliás, com 8 anos de separação, houve a restauração. Outro com 11 anos de separação, houve a restauração. Então, meu irmão, minha irmã, André, a questão de vencer o pecado, de ter uma bênção financeira, de ter uma família restaurada, reestruturada. Alguns acham que tem que ser para ontem. Tem pessoas que ficam 6 meses no congregar e querem mudar a igreja, até a fachada da igreja. Mas um dia disseram para mim assim, não, vou ter que falar com o Isaías Figueiró, porque ele, né, vou dar umas dicas para ele. Se o ministério já está grande, eu vou dar umas dicas daí para ele de marketing, disso, de aquilo. Aí vai explodir esse ministério com o potencial que ele tem. Ele porque não sabe o potencial que ele tem. Ele não sabe o potencial que ele tem. Ele não tem potencial. É Deus que ele serve que tem o potencial. E Deus não faz pela... Então, veja bem. Então, as pessoas querem muitas vezes construir algo em cima de uma razão e de uma capacidade humana, de uma percepção de tempo, né, humana. Então, assim, nós devemos ser espirituais, né? E deixar que Deus opere e que Deus faça. E tudo isso é fruto de fé, e onde há fé, os milagres acontecem. Amém. Pastor, tu falou algo aí, não sei se tem um tempinho bem ligeirinho. Vai lá. Tu falou desse casamento que marcou tua vida, né? E eu vi aí uma questão de amizade tua com ele. Um amor... Exatamente. Pela vida dele. E ontem o Ronaldo falou algo que ele foi pesquisar o que quer dizer amigo. Amigo quer dizer amor. Então, assim, as pessoas, às vezes, que saem da igreja, né, elas não se acham. E tu vê que pessoas investiram na vida delas. Investiram na minha, na tua, na Bruna, no Isaac. Investiram na vida das pessoas. Uma das coisas que a gente tem que valorizar no congregar é essas pessoas que investiram na nossa vida. Como é que eu vou... Eu não estou aqui puxando... Gratidão. Eu não estou puxando assado para encontros de fé. Como é que eu vou abandonar um lugar? Como é que eu vou pular de galho em galho? Eu sabendo que teve pessoas usadas por Deus, amor de Deus na vida daquelas pessoas, investindo na minha vida. Eu tenho amigos aqui. Eu tenho amigos não só aqui em Porto Alegre, pessoas que me atenderam, estão até hoje no ministério. E eu sou grato pela vida delas. Então não tem como. Então... Essa questão, a pessoa quando vem para a igreja, ela precisa vir para a luz, ela precisa vir para a comunhão. É ali que Deus, né, ele vai abençoar também as pessoas. Porque ali ela vai conseguir amigos, ela vai conseguir pessoas que vão investir na vida dela e ela vai conseguir crescer, ela vai conseguir vencer e ela vai se achar. E a questão, né, André? Qual é o tempo para as coisas acontecerem? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Deus nunca se atrasa. Se nós olharmos em João 11, nós temos Lázaro, quando adoeceu, e Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. 4 dias. E elas disseram, Senhor, se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Porque ele teve uma doença, mandaram chamar Jesus, ele estava vivo ainda. Quando Jesus chegou, ele já tinha falecido. E aí elas disseram, se o Senhor, se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E ela disse, eu creio. Né? Ela falando sobre a ressurreição, sobre, né, o paraíso, sobre estar com Deus, sobre a salvação.
E aí Jesus foi até a sepultura. Onde é que enterraram ele? Aí Jesus disse assim, tirai a pedra. E ela disse, Senhor, mas já faz 4 dias. Já cheira mal. Estava questionando já. E né? veja bem o tempo do ser humano para o tempo de Deus. Deus nunca se atrasa. Jesus disse assim, tirai a pedra e disse assim, Lázaro, vem para fora. Veio aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos com ataduras, o rosto envolto no lenço. Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, Jesus, ele nunca se atrasa, a tua bênção não tarda. E aí, meu irmão, olha só, talvez algumas pessoas estejam vivendo isso. E olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a perseverança, o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, o tempo de Deus para acontecer as coisas na nossa vida é Ele quem sabe. Então, nós queremos orar, André, nessa manhã, porque tem gente que talvez não tenha recebido ainda aquilo que ela queira, aquilo que ela precisa, mas é no tempo de Deus. E às vezes está ali na frente, né? Exatamente, a perseverança. Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. A bênção está à tua porta. Amém. Vamos orar nesta manhã, Amém. em nome de Jesus. Jesus, nosso Oh, Deus. Deus Filho. Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor, e clamamos pelo teu amor, a tua bondade e o teu carinho, bem como, Senhor, te damos graças e te louvamos pela tua bondade, o teu amor e o teu carinho para conosco. Oramos, Pai, por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã. Oramos, Senhor, para que a perseverança, Senhor, Deus, Sim, possa sim. nos levar, Deus, a desfrutar no teu tempo sim, verdade. das tuas promessas. Oramos por cada irmão, ministrando, Deus, um coração, Deus, abençoado, tratado, curado, um coração que desfrute da tua paz, da esperança que está proposta por meio da fé. Nós abençoamos a tua vida, meu irmão, abençoamos a tua Nome de vida, minha irmã, Jesus, Pai. que a ansiedade, a angústia, Nome a de pressa Jesus. caia por terra em nome de Amém, Jesus. sim. Nós Nome de ministramos, Senhor, o teu amor, os teus cuidados. Nós repreendemos toda obra maligna, toda atadura espiritual, seja desfeita nesta manhã em nome de Jesus. Nome de Jesus. Ministramos, Senhor, a fé. Ministramos, Senhor, a esperança. Ministramos, Senhor, o Amém, teu Pai. amor. Nós ministramos, Senhor, a tua paz, Glória, sim. inundando Nome cada coração, cada pensamento, cada Sim, homem, cada Senhor, mulher que em nos nome de assiste Jesus. neste momento, cada um que passará a nos Nome de assistir Jesus. posteriormente. Nós ministramos a presença de Deus em tua vida. Nome de Uma Jesus. confiança, uma vida de altar, uma vida consagrada, uma Nome vida de de Jesus. transformação, uma vida que é fruto de fé, onde os milagres acontecem Nome de Jesus. e você vence o pecado, onde você desfruta da bênção, você desfruta dos cuidados de Deus. Nome de Jesus. Nós te abençoamos nesta manhã. Em nome de Nome Jesus. de Jesus. Abençoa o final de semana, Sim. as reuniões, Paizinho querido. Nome de Em tudo te damos graças. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Se sede Pessoal, nós ficamos por aqui. André, bom dia. Que bom estarmos juntos. Obrigado, viu? Parece semana que vem de novo aí. Bom, pastor, estar com vocês aqui. Foi bênção de Deus para minha vida. E eu creio que para a vida de muitas pessoas que nos assistiram. Que legal. Gente, é muito bom estar junto. Amizade, estreitar laço é importante. Quem é que está com a gente aqui? Eni Pacheco. Eu concordo com o pastor, estou há 20 anos na igreja. Que legal, Glória a Eni. Deus, Parabéns, hein? viu? Glória. É isso aí, perseverança. A gente só cresce, né? Neiva Matos. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Cláudia Antunes bota aleluia. A minha esposa Giovana, Deus age no tempo dele. É isso aí, amor. Deus te abençoe. Beijão. Maribel Cortines Dumer, só Jesus, pastor. Deus abençoe esses casais. Amém. O Milton e a Ana, paz, pastor. Deus abençoe vocês. Milton e Ana na escuta. Deus abençoe. Milton, Ana. Eu chamo de o Mirto e a Mirta. Deus abençoe vocês. Adriana também assistindo, Kátia Rosane assistindo, Valdenir, parabéns, abraço a vocês, Deus abençoe, parabéns porque fizeram uma boa escolha, ouvir a palavra de Deus logo de manhã. A Giovana, minha esposa, coloca, temos que deixar Deus nos tratar e ajudar os irmãos, é fundamental. Amém. Que legal, hein? Isso aí mesmo. A Amador também, bom dia, Deus abençoe, esse programa é muita luz hoje, abraço, legal, Amador. Aninha Souza, paz, pastor, eu e minha família tivemos um milagre. Minha netinha Lívia, quando nasceu, o Senhor fez um milagre, só agradecer. Amém. Depois tu conta qual é o milagre, gostaria de saber. Carla Norato, também com a gente, então um abraço, Aninha Souza, um abraço, Carla Norato. Aninha, bom dia, ótimo final de semana, obrigado. A Nayumi Santos, nosso padrinho querido,
e Pastor Márcio. Ah, legal. Aí a legal. Nayumi e o Rodrigo, né? A Maria Vieira também assistindo. A Cláudia da Zona Sul coloca: quero desejar a todos um abençoado final de semana. Que legal, obrigado, Cláudia. A minha esposa Giovana assistindo, a Nayumi. Gente, audiência aqui lá em cima, que legal, né? Pessoal engajado. Pessoal, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal no Facebook também e no YouTube também, nos dois, né? E domingo às 19 horas, nossa reunião da família, né? Nossa transmissão online. Também você faz a inscrição para participar de forma presencial. 996-321-740. Também você pode contribuir com o programa, você pode contribuir com a obra que é feita na cidade de Gravataí. Contribuir é uma forma de colaborar. Está ali o telefone, tá ali os dados bancários da Igreja Encontros de Fé. Lembrando que a Igreja Evangélica Encontros de Fé de Gravataí está registrada como Associação de Serviço Cristão Banco Bradesco. Tá certo, gente? Eu estou falando muito rápido, né? Acelerado aqui, mas é por causa do tempo. Nós ficamos por aqui. Amanhã, o Yang. Tem aí? Tem a chamada do Yang aí? Tá pronta? Tá pronta? Bota no ar a chamada do Yang antes da gente sair. Ainda não, eles estão trabalhando na chamada. Semana que vem tem chamada, então? Tem, mas aquela que tu fez. Ah, tá fazendo em vídeo. Olha aí, vai ter uma chamada do Yang. Amanhã, 1h da tarde, jovens e adolescentes. Horário marcado aqui no programa O Yang. Tá ali no rodapé. Segunda-feira estaremos de volta. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe. Um bom final de semana e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação: Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus.